Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Quem realmente é o narcisista? Como age o narcisista? Qual o investimento que o narcisista espera da vítima? Porque por mais que a vítima esteja disposta a doar até a última gota do sangue dela, ele vai olhar para essa vítima e dizer que ele não pediu nada, que ela fez porque ela quis, sabe? E vai desvalorizar tudo e qualquer investimento que a vítima tenha feito na vida do narcisista, tratando ele como uma pessoa normal. Ele não é normal, ele não é comum. Então, veja bem, o narcisista, ele quer fazer com que a vítima sinta pena, sinta dor, sinta compaixão e sempre vê ele como alguém que merece uma segunda chance para que as coisas comecem a dar certo. Ele precisa dessa compreensão sua, ele precisa desse olhar seu, ele precisa desse empurrão seu para que as coisas comecem a dar certo para ele. Então ele vai contar demais com você. Não caia nessa farsa, porque isso é mentira. Ele quer ganhar tempo na sua vida para ele permanecer vendo você empatando o seu melhor na vida dele, sendo que, na verdade, ele já sabe quanto tempo vai ficar e a hora que vai sair. Então, veja bem, narcisista trabalha para desestabilizar a vítima o tempo todo. Ele rouba o seu equilíbrio, tá? Ele tira o seu equilíbrio para que ele se sinta no poder. E através dele se sentir no poder, ele agora começa a te controlar através daquilo que ele leva você a sentir diante da pena, da dó, do investimento que a vítima faz para ver as coisas dando certo. Então veja bem, todo narcisista, vamos dizer que todos, eles escondem muito medo. Você não tem noção, muito medo. Aí você diz medo? Que medo? Medo de quê? De quem? Por quê? Para quê? Gente, narcisista tem medo de pessoas que têm a mente aberta. Narcisista tem medo de pessoas autênticas, pessoas decididas a falar sim quando lhe convém, mas também falar não quando não quer mais ficar. Ele tem medo desse tipo de pessoas, ele morre de medo, sabe? Uma pessoa que sabe sorrir sem depender dele, que sabe comprar sem esperar por ele, que sabe ir numa festa estando na companhia dele ou não, ela vai saber viver a vida dela sem contar com o que vem dele. Então, quando o narcisista depara com uma pessoa dessa, na mente dele, essa pessoa é muito forte e ele precisa usar todas as artimanhas para poder destruí-la e tornar com que a vida dessa pessoa e o que ela sente se torna pequeno. Ou seja, ele precisa trazer o seu mundo para a pequenez que ele conhece. Você sendo uma pessoa forte e bem resolvida, é como se você estivesse apontando para a vida do narcisista a própria derrota dele. Nada que ele faz vai passar a mexer mais com você a partir do momento que você olha para dentro de você e se fortalece. E olha para dentro de você e vê que você está bem resolvida com você. Porque o intuito do narcisista é fazer com que você sinta algo através daquilo que ele está fazendo. O narcisista, quando despreza uma vítima, porque tem essa fase, todas as vítimas passaram por isso, ele está fugindo de você, ele está fugindo de ser desprezado por aquilo que ele sabe que ele é, mas não assume que ele é, porque ele te desprezando primeiro, ele leva você a sentir culpa de algo que ele carrega e que é dele. E com isso se mostra acima de você,
sendo que nunca esteve acima de você. Aí esse ser narcisista, ele move os teus sentimentos para que você comece a criar uma dependência emocional nele. Ele mexe sim com os seus sentimentos. Quando o narcisista começa a te desvalorizar, você começa a sentir esse medo em você. Medo. E ao mesmo tempo que essa vítima sente esse medo, é o narcisista que morre de medo de ser visto naquilo que ele é de verdade. Por isso que eu estou falando sobre o medo dele e sobre a sua autenticidade. Então você não tem que ter medo do que ele possa fazer. Você precisa ter clareza de quem você é. Mas quando ele faz isso, ele busca passar batido. Sempre ele vai querer passar batido sem ser percebido. E não passa. Então ele se apavora, tá? O narcisista se apavora em imaginar que ele está sendo visto debaixo das máscaras. Pelo amor de Deus. Ele nem sequer quer pensar nessa possibilidade. Entendeu? Você decifrar o que ele quer fazer com a sua mente antes dele te enlouquecer, isso para ele é torturador. Como assim? Ele quer fazer isso comigo? Ele quer mexer com as minhas emoções, passando pela minha mente, atuando com mentira, com engano, com desvalorização? Nossa, isso para ele é destruidor. Porque você decifrou o que ele quer fazer com a sua mente antes mesmo dele te bagunçar. É como se ele perdesse todo o tempo dele fazendo com que a vítima só olhasse para ele, mesmo ela sabendo que as maldades, e assim ela decide ficar. Só que quando ela acorda, ela vê, não dá tempo dele piorar nada, que já tá ruim. O narcisista quer que a vítima se convença de que ele é o que ela viu quando ele aparentou para ela na fase do Bomb Love. Ele quer te convencer, você precisa se convencer, né? Que ele precisa de uma segunda chance. O jeito dele é esse, ele é assim mesmo, tá? Ele não muda não. Quem quiser gostar dele tem que gostar desse jeito. No fundo, ele não é uma pessoa tão ruim. Porque já que ele dá descarte para você e logo de imediato aparece outra para poder assumir o lugar, então ele não é uma pessoa tão ruim. Porque se ele fosse, ele ficava sozinho. Então veja bem, essa é a intenção do narcisista, fazer com que você pense dessa maneira. E quando você começa a ver ele na realidade daquilo que ele é, você vê que tudo que o narcisista pregou no início do Bomb Love não era nada mais, nada menos do que testar você se você estava fácil de ser manipulada, de ser controlada, de ser coagida e de ser aliciada por ele. Ele ia dar os comandos e você ia obedecer tudo aquilo que ele queria. Entendeu? E ele precisa o quê? Fazer com que a vítima se sinta nesse fracasso antes dele sair para dar o descarte. Ele precisa deixar a vítima no fracasso quando ele dá o descarte final. Vou dizer, ele testa você. Ele te testa muito antes mesmo dele te destruir. Narcisista, ele finge, tá? Veja bem, ele finge te admirar. Tem essa fase que se a vítima não tomar cuidado, ela cai. Ele finge admirar você, mas não é uma admiração. É para puxar a sua atenção, tá? Para falsa bajulação dele, porque você sabe que é uma bajulação, e através de então a vítima permanecer olhando para aquilo que ele diz ser, sendo que ele nunca foi. Ou ela, se for uma mulher narcisista. É assim que ele dá seguimento aos planos de continuar te apagando diante das pessoas,
que realmente te admira de verdade, que te conhece, conhece seus esforços, as suas habilidades, sabe quem você é. É assim que ele faz para apagar você diante da vida. Até isso ele tira da vida da vítima. Ele tira as pessoas que realmente ele sabe que admira você pelo que você é. O narcisista, ao entrar na vida da vítima, ele precisa entrar já chamando a atenção para ele, matando você para que ele aparenta estar vivo, entristecendo você para que ele aparenta estar bem, trazendo aborrecimento e chateação para você para que ele aparenta estar por cima, trazendo escassez na vida da vítima para que ele aparenta ser o provedor, matando essa vítima aos poucos sem que ela perceba que ela está sendo roubada em todas as áreas da vida dela, principalmente na área psicológica. Tudo passa a ser sobre ele. Você tá entendendo agora? Ele é lembrado, ele faz, ele fez, ele tava, tá? Ele não tava, ele disse, ele não disse. Por quê? Porque ele é tão vazio nele que ele precisa desse lugar onde ele possa ser lembrado como alguém que estava fazendo alguma coisa. E precisa, realmente, que tudo ali naquele ambiente, principalmente na família ou na vida da vítima, gira em torno dele. A mente do narcisista é assim. Enquanto ele usa essa atenção para adoecer essa vítima na alma, porque o intuito dele é tornar a alma da vítima doente, ele pega toda essa energia e começa a empatar na vida de uma nova vítima. Todo mundo empatando energia e se preocupar com o que está acontecendo ali, e ele já está investindo esse tempo em outro lugar, com outras pessoas. Então você acha que o narcisista é forte? Nunca foi. Nunca foi. Você acha que o narcisista é desejado por todos? Nunca, jamais. Carismático, atencioso? Nunca. Porque ele precisa se passar como se fosse, porque ele precisa fingir que é para ser aceito, e isso se torna um peso para ele, gente. Na mente do narcisista é um peso que ele carrega. Por isso que quando ele sai de uma vítima para outra, é um tempo para respirar uma coisa diferente. É assim que narcisista pensa. Sabe? Aí todo mundo olha e vê, nossa, essas são as qualidades desse narcisista. Ele agora melhorou, mudou de ambiente, mudou de vida, mudou de lugar, mudou... Mas não mudou nada, continua sendo narcisista. Sabe? Todo mundo olha e fala, nossa, as qualidades que estão vendo nele agora. Nada, não tem qualidade nenhuma ali. Ele buscou te imitar. Sabe? Ele te imitava você com os de fora, enquanto você ia morrendo do lado de dentro. Você está entendendo? Vou repetir. Ele imitava você com as pessoas de fora, enquanto ele fazia você morrer do lado de dentro, como uma flor murchando. Uma pessoa calma, é um furo no fígado do narcisista. Você não tem noção, tá? Você está ali sensato, observando tudo, entendendo tudo. Calma. Por quê? Porque o narcisista, ele é de guerra, ele vive de caos, transtorno, caos, sabe? Destruição. Ele precisa entrar com isso para poder destruir tudo que ele vê de bom na vida da vítima, de quem convive com ele, ainda que não seja a vítima diretamente, mas alguém que esteja próximo. Então, veja bem, ele entra como uma praga. E ele vai revendo o que tem de bom naquilo, naquele ambiente, sabe? Principalmente se a vítima tiver uma mente muito aberta, estiver muito atenta aos acontecimentos. Ali onde tem pessoas saudáveis, pessoas ligadas, atenciosas, ele precisa tornar esse ambiente com foco voltado para ele.
Porque se não voltar o foco para ele, ele não consegue adoecer ninguém. O tempo dele certamente será muito pouco nesse ambiente, na vida dessa pessoa. Então eu tenho um conselho para você. Use a sua clareza e coloque, sabe, no teu peito o escudo da paz. Coloca na sua boca palavras sábias, palavras de justiça, e coloca no teu peito o escudo da paz. Narcisista não convive muito tempo com pessoas que são da paz. Contra esse escudo calmo, sereno, suave, do bem, narcisista não pode nada. Uma vítima se recupera muito mais rápido de tudo que ela passou quando ela se mostra calma, voltada para ela, dando atenção para ela. Porque nada que está acontecendo em volta dela está abalando o interior dela. Então a chance dela se curar mais rápido é muito grande quando ela não se mostra desestruturada com o que estão fazendo com ela, com as afrontas deles. Ele não tem mais nenhum poder sobre você. Se te ver e te olhar em paz, te provocar e você não responder. Porque o narcisista, ele provoca e através da provocação ele quer gerar o caos. E ele espera que você reaja aos ataques dele. E depois, o que você fica depois de tudo isso, é a vítima que fica no lugar do narcisista, tá? Agitada, nervosa, preocupada. Aí esse narcisista vai fazer o quê? Vai chegar e vai dizer assim aí, tá vendo como você tá? Olha aí como é que você acordou. Olha aí como é que você dormiu. Olha o teu final de semana como é que foi. Também fica difícil desse jeito conviver com você. Mas a vítima não percebe que foi ele que deixou ela nervosa, agitada e desfocada da vida dela. Porque o nervosismo e a agitação é do narcisista, não dela. Mas ele precisa ter e ver isso. Ele precisa ver isso em você para que ele te aponte. Então a vítima nem percebe que foi ele que a irritou emocionalmente. E ela reagiu para que ele aparentasse ter razão. Sem querer, quando a vítima confronta, bate de frente, o narcisista sai sempre com a razão. Porque ele provocou nela essa reação onde ele tinha o que apontar e o que falar. Quando você não dá reação e permanece se curando, quem demora a aparecer perto de você é o narcisista. Quando você não se sente mais mal com o que ele faz ou fala, você tira todas as ferramentas da mão do narcisista. E é ele que fica totalmente desarmado. Nesse momento, a vítima deixa o narcisista sem chão. Do jeito que ele nasceu, do jeito que ele é, sem máscara nenhuma. Ele é obrigado a conviver com tudo de engano e de mentira que ele tentou apresentar para você, para ser aceito. Você é preciosa demais para viver escondida, viver isolada, viver triste, viver sem paz, sem sono, sem fome, sem olhar para você e se cuidar melhor. Não, você é muito preciosa para ficar nesse papel. Em nome de Jesus, você vai sair desse lugar. E é isso que o narcisista faz com as suas vítimas. Ele sabe fazer isso muito bem. Através das manipulações, tá? Ele esconde a vítima da vida. Ele esconde a vítima da luz, do bem. Ele esconde você de tudo que vai fazer com que você tenha uma vida de progresso, colocando você no isolamento, tá? Ele te coloca no isolamento social, até que ele somente apareça no seu lugar, na família, na igreja, na rua, na sociedade, no trabalho, no emprego, diante das pessoas que conhecem você. Pronto. Agora o narcisista aparece e você
desaparece. Em todos os lugares você ouve notícia do narcisista. Mas você está escondido no isolamento com a sua vida neutralizada e parada. Se passando por alguém de verdade. Onde quem fica confuso é a vítima dentro de casa. Então, ele se esforça muito, vocês não têm noção, para brilhar no seu lugar. Mesmo assim não brilha nada. Mas o que ele quer é aparentar estar vivo no seu lugar, mas não está vivo nada. Enquanto a vítima fica ali dentro de casa, buscando uma saída, uma cura, né, para aquilo que ela viveu. Fica dias, meses, muitas das vezes até anos, muitos anos, sem sequer desejar falar com ninguém. Ela realmente se neutraliza da vida. Mas ela não entende que isso foi trabalhado para que ela saísse da vida normal dela e voltasse para aquilo que o narcisista quis que ela vivesse, que era uma vida neutralizada, sem paz e escondida do mundo. Muitas tomando medicamentos para dormir, outras para amenizar as dores, porque a gente sabe que a dor é intensa, só sabe da dor quem passa, sabe? E nisso a vítima ela vai se acabando, ela vai se destruindo, porque agora ela precisa buscar alguma coisa que amenize o que ela está sentindo. A vítima, às vezes, ela vicia tanto nos medicamentos para poder dormir, comer, controlar ela, as emoções dela e tudo mais, porque depois que tudo isso passa, ela precisa de tratamento, de ajuda, né, digamos assim, que antes do remédio dela acabar, ela já olha na caixa e conta quantos comprimidos tem. Quando ela vê só tem 4, ela já providencia mais, porque ela não quer que esse medicamento acabe para ela não voltar a sentir a dor que ela sentia antes. Ou seja, ele afasta, vai embora, dá o descarte e segue. Ele deixa a vítima sob tratamento, tomando medicamento para poder amenizar o que ela sente. Mas, na verdade, a vítima está se destruindo dentro de casa, porque ela não bota realmente a cara dela para fora para tentar tocar a vida dela normal por causa de tudo que ela viveu. Então, veja bem esse processo. Os medicamentos amenizam as dores, tá? Ele não cura, ele ameniza o que você sente. E a vítima não pode permanecer do lado do narcisista para se curar, porque alguém que é doente não tem como cuidar de alguém. Alguém que está morto não tem como soprar a vida em alguém. Alguém que não tem força nenhuma não pode dizer para você, levanta e fica de pé. Esse é um narcisista, é por isso que ele fica de longe. Então, o que acaba acontecendo? O narcisista, ele troca o vício na vida da vítima. Aquele vício que a vítima tinha pelo narcisista, ela passa a ter pelos medicamentos e pelo comportamento que ele implantou na mente dela, onde ela precisa ficar isolada dentro de casa. Ela agora pode até nem pensar, nem desejar mais o narcisista, mas ela não abre mão de tomar os remédios, por causa das dores que ela sente. Então, o narcisista, ele troca o vício que a vítima tinha nele pelos remédios para aliviar a ausência dele. Porque a dor que a vítima sente é da ausência do narcisista, é do desprezo do narcisista, é da humilhação do narcisista, é das coisas esquisitas que o narcisista fazia com ela, onde a mente dela tinha se viciado nele. Narcisista, quando ele dá ausência para a vítima, ele já sabe o quanto isso vai ferir, sangrar e doer nela. Então a vítima começa a se tratar mediante a ausência dele. Porque ela teve isso como amor durante muito tempo. Mesmo sabendo que ele se foi. E já está longe. Mas ela continua ali. Se curando, olhando para as feridas, tentando fazer o melhor por ela, para ela poder dormir melhor, ter uma vida um pouco mais equilibrada. E quando ele retorna para ver se você está um pouco melhor, ele não retorna porque quer saber se você está melhor, ele retorna para ver o quanto você ainda tem para doar para ele, olhando ele como coitado. Você entendeu? Mas agora que você tem esse conhecimento, você sabe que coitado narcisista nunca foi. A única coisa que ele sabe ser é ser veneno na vida das pessoas, e veneno mata.
O que o narcisista queria, né? Ele só queria te envenenar com um veneno mortal que são as maldades dele. Agora, depois de tudo isso que uma vítima passa, ela se levanta, entende tudo o que aconteceu com ela e você está curada, minha filha. Você começa... E como é que você faz isso? Por algum lugar você precisa começar. Então você começa a se comunicar novamente com a vida. Você começa a comunicar com o dia, com a noite, com as pessoas. Sabe? É tudo muito devagar, passo a passo, mas você consegue. E cada vez que você fala sobre tudo que doeu em você, mais leve você fica. Mais forte você fica. Mais abraçada você se sente. E Deus começa a colocar as pessoas certas na sua vida para te apoiar, te levantar e te ajudar. É por isso que o narcisista tenta calar você. Você entendeu? Porque você calada vai doer muito mais. Você vai ficar muito mais tempo doente. Para que com esse silêncio, ele ganhe a voz no seu lugar. Enquanto ele te silencia, quem fala é ele. Enquanto você fica como alguém parada, parece que está caminhando, é a vida dele. Enquanto a vítima se sente dolorida e sem a companhia, porque ela termina ficando sem companhia de ninguém, ela se sente sozinha realmente. Ela consegue ver o narcisista sendo acompanhado por todo mundo. Então ele está com um falso brilho. Ele não consegue brilhar de verdade como você brilhava. Mas ele consegue se passar por alguém vivo, tentando isolar você de uma vida real, que é a vida que você sempre viveu, tá bom? Fica com essa reflexão. Muito obrigada pelo seu carinho. Deus abençoe você. E você que pode, deixa seu like. Nos ajuda aí o nosso trabalho. E dê uma compartilhada nos nossos vídeos aí. E até breve, se Deus quiser.